Muitos brasileiros hoje devem ter acordado com um sentimento, digamos, diferente. São vários os questionamentos. Como será que o Brasil vai andar daqui para frente? Um dia depois da posse de Michel Temer e do afastamento de Dilma Rousseff, eu pergunto para os senhores, um bom dia para você, para todos vocês, qual o rumo do nosso país? E senador Paulo Bauer, muito obrigada pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. Muitos brasileiros estão questionando, e agora, como é que vai ser o Brasil? Agora é um novo momento, né? É o fim da nova república, iniciada com a eleição de Tancredo Neves. Encerrou-se o ciclo. Tancredo não assumiu, teve Sarney, depois Collor, impeachment, assumiu Itamar, 2 mandatos de Fernando Henrique, 2 de Lula, Dilma estava no segundo, encerrou-se esse período. Agora, o que vai começar exatamente não se sabe. Até quando vai o mandato de Temer também não se sabe. Sob o aspecto constitucional, até 31 de dezembro de 2018. Mas tem Lava Jato e tem uma série de coisas que estão continuando no Brasil. Eu não sei se já seria o momento de introduzir o senador Paulo Bauer, que foi um dos 81 eleitores de ontem, um dos 3 representantes de Santa Catarina. Aliás, a partir de hoje, o novo líder do PSDB no Senado da República. Só para dizer Pois o seguinte, não, ontem foi um dia histórico porque o Brasil teve 3 presidentes. É verdade, Ontem, é verdade. o Brasil teve 3 presidentes. Começou com A Dilma, que ainda não estava sendo afastado. caçado, o Michel e o Rodrigo Maia. Terminou com o Rodrigo Maia. Nós tivemos 3 presidentes ontem. Eita, país bom, é um. É verdade. Como é que fica o Brasil agora, senador Paulo Bauer, já que o PSDB está respaldando o governo de Michel Temer? Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Prisco, boa tarde a todos. Verdade, o Brasil começa uma nova fase. É preciso compreender o processo do impeachment desde a sua origem. Ele começou quando o povo foi às ruas. Desde junho de 2013. Exatamente. Desde o término do período militar, vamos dizer assim, só houve 2 ocasiões nas quais o povo foi às ruas. Foi quando ocorreu o impeachment do Collor e agora quando ocorreu o impeachment da Dilma. Mas o povo não foi às ruas por causa do impeachment da Dilma. O povo foi às ruas porque se manifestava contra um governo que não realizava uma gestão próxima das pessoas, direcionado para o interesse público e nacional, voltado totalmente ao interesse político partidário. E que ignorou o Congresso Nacional. E que ignorou, desprezou, na verdade. Desprezou o Congresso e, mais do que isso, que estava contaminado pela corrupção. Isso a população não aceitou, foi às ruas. Logo depois iniciaram-se vários fatos no Brasil, um deles a solicitação do processo, da abertura do processo de impeachment pela Janaína Pascoal e por outros juristas, e acabou a Câmara aceitando isso e nós tivemos o final desse processo ontem, graças a Deus. Senador, sobre esse aspecto do senhor, o povo foi às ruas e eu concordo com o senhor. Ontem o povo também foi às ruas de maneira muito menor, de maneira baderneira, que todos nós vamos questionar isso. E o Michel Temer também fazia parte do governo do PT. A minha pergunta é, agora que a Dilma foi afastada e começa a tomar um pouco mais de força, o fora Temer, o senhor acredita que o atual presidente também vai sofrer com esse mesmo pedido de impeachment? Leozinho, rapidamente, só antes da resposta do senador, aqueles baderneiros que estavam nas ruas, especialmente em São Paulo, ali não é representante do Aqui PT. também. Aqui em Florianópolis também. Fecharam a porta, né? Não são representantes do PT, são baderneiros, nem de movimentos sociais. Ali são delinquentes, criminosos, que precisam ser presos. Para também a gente excluir que seja um movimento partidário. Né? Eu tenho certeza que essa manifestação de fora Temer, ela foi pontual e eventual. E é do processo. Ela não vai se manter por mais tempo, porque aqueles que efetivamente ontem tiveram uma derrota com o processo de impeachment culminando com o afastamento definitivo da presidente, vão reclamar, vão questionar, vão discutir, mas a partir do momento em que nós começarmos a falar a verdade, a partir do momento em que o governo for totalmente transparente, a partir do momento em que se apresentarem as propostas para tirar o Brasil da crise,
para gerar emprego, porque são 12 milhões de desempregados, para controlar a inflação, para diminuir juro, para fazer obra pública em favor da população, para usar o governo em favor das pessoas e em favor do país, e não em favor de um partido político ou de um grupo político. A partir desse momento, não haverá mais protestos e manifestações da forma como vimos ontem. Mas é preciso mencionar o seguinte, que Temer foi eleito com Dilma, é verdade, mas Temer não representa o PT. Temer representa uma fase de transição que o Prisco começou a mencionar na sua análise, que nós vamos viver, como aquela que tivemos com Itamar. É melhor com o Temer do que com o PT, não há dúvida disso. Né? E a partir do término... Vai depender do Temer também, né? A partir do término, já que ele anunciou que não é candidato à reeleição, e isso é um ponto muito favorável ao seu governo, nós vamos ter outra vez com reforma política, com reforma da Previdência, com reforma do Estado, com a administração voltada para a economia e para o racionamento e não para as pedaladas. Com certeza, nós vamos ter na próxima eleição a oportunidade de escolher o melhor para o Brasil. Senador, eu tenho certeza que será bom. Isso, nós separamos aqui o pronunciamento da Dilma Rousseff e do agora, então, presidente Michel Temer. Vamos ver? Cercada de aliados, a ex-presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento de 12 minutos no Palácio da Alvorada. Segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. O Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Depois de 111 dias como interino, às 16 horas e 51 minutos, Michel Temer assina o termo de posse e passa a ser definitivamente o presidente da República com mandato até 2018. Em seu primeiro ato, convocou os ministros para uma reunião para traçar os planos daqui para frente e rebateu as acusações de golpe. Golpista diz ele, golpista é você, que está contra a Constituição, né? Nós não vamos levar ofensa para casa. Temer disse que uma das principais preocupações do novo governo será o desemprego e defendeu as reformas da Previdência e trabalhista. Para garantir gerar empregos, esta é a expressão, né? Então, nós precisamos que os senhores, junto aos seus partidos, eu proponho que façam reuniões de bancada ou compareçam à reunião de bancada para dizer da importância, porque nós somos uma coletividade partidária. A Dilma disse que vai fazer uma oposição implacável a essa oposição e no discurso Michel Temer também disse que vai trabalhar para colocar o Brasil nos trilhos. Faltou uma guerra né, política. Só um detalhe, eu preciso falar sobre o que disse a Dilma. Ela falou em golpe militar em 1964. Houve intervenção militar, porque queriam transformar o Brasil numa segunda Cuba, aqui na América do Sul. A hierarquia militar estava sendo contestada nos porões dos quartéis e a intervenção foi para salvar o Brasil. Não houve golpe em 64. Prisco, naquela imagem ali da Dilma tinha mais de 30 pessoas. Faltou alguém ali, não faltou? Alguém que esteve no depoimento dela, de defesa, no Senado, ao lado de quem? Chico Buarque de Holanda. Só que no momento ruim, estava no Alvorada, mas não ficou ao lado. Estamos falando de quem? Lula da Silva. O que achou, Prati? O Lula não estava com a Dilma ali na... Mas o Lula está fora da jogada há muito tempo em relação à Dilma. Quando ele sentiu que havia água no casco do barco, ele caiu fora. Agora, senador Paulo... Mas ele é o maior responsável. Mas é evidente ele que sim. Ele que a escolheu, Veja bem, sozinho. Esta crise toda, ela não foi provocada pelos últimos meses de governo da Dilma. Isso aí se arrasta desde o primeiro momento do Lula, com o artificialismo do crédito, para que qualquer miserável pudesse ter carro. E esta frase me valeu uma demissão. Agora, depois de muitos anos, todos estão a dizer que eu tinha razão. O Brasil foi levado para o fundo do poço econômico, político, social e moral. Nos 13 anos do governo do PT. E agora que conversa mole é essa? Senhor Paulo Bauer, senador, como é que se recupera uma economia que há muito tempo vem com dificuldades? O Temer tem 2 anos e pouco. Como é que se recupera isso com 12 milhões de desempregados? Mas nem com um milagre. O Brasil é muito grande, Prates.
Nós devemos lembrar que quando tivemos o período anterior ao Plano Real, nós tínhamos inflação de 80% ao mês. E, por uma simples ação de governo, nós conseguimos pacificar o país e alinhar a economia. O Brasil hoje não tem credibilidade, não tem segurança jurídica. As grandes empresas, as grandes corporações do mundo inteiro ficam com o pé atrás na hora de decidirem por algum investimento no Brasil. Por que o Temer foi agora para a China para se reunir com os presidentes dos 20 maiores países? Para dar a todos um recado. Tem um efeito simbólico, né? Podem voltar para o Brasil, podem botar suas indústrias aqui, podem fazer investimentos. O Brasil é um país seguro, que tem instituições democráticas e fortes, e por isso nós vamos ter outra vez investimentos, e quando começarem os investimentos, os empregos aparecem e a economia começa a girar. Agora, senador, além da credibilidade dentro dessa sua colocação, é fundamental que o governo encaminhe uma pauta de medidas. O presidente ali já deixou muito claro, reforma da Previdência. Outra questão também é a PEC do teto dos gastos. O Congresso tem que cooperar. Essas medidas precisam ser aprovadas. E o PMDB, partido do presidente, também tem que colaborar. Verdade. Veja bem, até para complementar a minha resposta anterior, como é que um país ou um empresário americano, alemão, inglês, investiria no Brasil sabendo que o dinheiro do brasileiro foi para a construção de porto em Cuba, de metrô em Caracas, de obras públicas em países governados por ditadores? Não havia segurança jurídica para ninguém. Agora, você falou bem, Prisco, o presidente Temer disse claramente, é preciso fazer uma série de reformas. Quem governa não tem que ter medo e não pode ter medo de dizer não. Não existe cara feia em governo, existe cara séria. E quando se fala em seriedade, nós temos que pensar claramente. Não se pode dar aumento para um ministro do Supremo Tribunal sem ter a receita para isso, sem ter a garantia de que a arrecadação pública vai crescer o suficiente para pagar aquele salário. É pelo efeito cascata em todos os estados brasileiros, né? Eu nunca fui contra aumento de salário para funcionário, nunca fui contra investir em atividades sociais. Nós temos que fazer, sim, investimentos na área social, mas nós precisamos garantir que o Estado esteja bem administrado. Todo mundo sabe, há poucos meses atrás, no governo do PT, nós tínhamos 39 ministérios. Nunca na história desse país tivemos isso e custa dinheiro. Okay. É preciso, então, tomar providências difíceis. Só um pouquinho antes, a gente não vai ter tempo para mostrar os manifestos. Isso. Né, Léo? Pelo menos 15 estados. Além do Distrito Federal, quando a gente fala de democracia, o manifesto ele faz parte desse foram 15 conceito. Estados, pelo menos além do Distrito Federal. E aqui em Florianópolis, a manifestação contra a saída da Dilma começou por volta das 6 horas da tarde. Cerca de 3.000 pessoas, segundo a Central Única dos Trabalhadores, ocuparam as ruas do centro da capital. Já a Polícia Militar não divulgou os números. Após a concentração na Avenida Paulo Fontes, a multidão fechou o acesso às pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos por cerca de meia hora. Durante o bloqueio, houve confronto com a polícia. Logo após, os manifestantes foram para a Avenida Beira-Mar. Mais uma vez houve tumulto. A polícia reagiu com bombas de efeito moral e spray de pimenta. A multidão recuou passando pela rodoviária e ocupando a Avenida Paulo Fontes. Com autorização da polícia, o protesto seguiu pelas ruas do centro em direção à Avenida Mauro Ramos. Na avenida, alguns manifestantes jogaram fogos de artifício em direção à Igreja Universal, picharam o muro e derrubaram a placa da instituição. Alguns fiéis saíram feridos do tumulto. A manifestação terminou por volta das 11h30 da noite. É uma brincadeira fechar a ponte que liga a ilha ao continente em função de uma manifestação. Isso é uma brincadeira e um desrespeito. Dá uma surra de rei. É verdade. Agora, a ex-presidente Dilma Rousseff, falou que a Constituição foi rasgada pelo golpe, que não existiu. Foi rasgada, na verdade, por aquele que vinha conduzindo muito bem o julgamento, que foi o ministro Ricardo Lewandowski. Como é que um ministro com a sua experiência, senador Paulo Bauer,
coloca o regimento interno do Senado acima da Constituição. E na frente de Fernando Collor de Mello, né? Exatamente, que não teve o mesmo benefício, conforme falamos ontem. Inclusive, o artigo 52 da Constituição, parágrafo 1, diz claramente aqui, perda do cargo com inabilitação. Ora, vejamos se a inabilitação ela fosse condenada com a inabilitação e não perdesse o mandato. Impossível. É impossível exercer a presidência se está inabilitado. Logo, se perdeu o cargo de presidente, tem que estar inabilitada. A ação comandada pelo presidente do Senado e que contou com a participação e ajuda de alguns senadores que foram ministros da presidente Dilma, foi uma ação lamentável. Eu, obviamente, não votei em favor dessa proposta que apresentaram. Aliás, nenhum catarinense fez isso. Mas os senadores que entenderam que ela deveria continuar trabalhando como funcionária pública ou até se candidatando a algum cargo, votaram da maneira como foi proposto. Senador, foi um voto com sentimento de pena? Eu não diria de pena, mas um voto talvez muito mais pelo caráter humanitário, o caráter de relacionamento pessoal, mas só que para esse caso não vale isso. Você não pode tratar questões constitucionais pelo lado pessoal. Você tem que tratar pelo lado institucional. Até porque, senador, ela e Leozinho, ela pode virar secretária de Fernando Pimentel no governo de Minas e não vai mais reportar Curitiba na Lava Jato. E sim ao STJ. E eu devo dizer... E pode se estender ao Eduardo Cunha também. Claro, e eu devo dizer aquilo que eu falei no meu discurso lá no Senado. A Dilma chegou a emitir um ato nomeando o Lula ministro só para que a justiça e a lei não alcançassem ele pelos atos ilegais que praticou. Ou seja, dessa gente, nós podemos esperar qualquer coisa. A palavra golpe está em todos os lados. E outra questão que eu quero ouvir o Prates, rapidamente, senador, é o seguinte... é que há uma controvérsia se ela poderá ou não concorrer nas eleições de 2018. Que é a ficha limpa, né? Porque há uma leitura que ela pode não ser alcançada pela ficha limpa. Aí o Prates vai ter que voltar ao Rio Grande do Sul para votar nela ao Senado então, da República. São duas vagas. Vamos fazer uma coisa. É sobre isso que o povo está questionando também. A questão de direito... se fala em governo. Prates, a questão de direito público também. Se foi cassado, porque permanece... Porque ela pode permanecer na função pública. O povo também está questionando isso. Então, vamos ouvir o Fala Povo, para depois o Prates comentar. Vamos lá. Eu achei que deviam ter cumprido a Constituição. Se ela foi afastada, tem que ser afastada também da vida pública, pelos 8 anos. A Dilma estragou nosso comércio, né? A inflação subiu, o comércio terminou, para o homem do campo ficou muito ruim. Espero que essa crise acabe, porque está difícil para todo mundo, não consegue emprego, o alimento está caro. Eu espero que melhore. Vamos ver o que o Temer vai fazer agora, né? Espero que melhore, né? Porque a situação do Brasil está complicada. Eu achei que foi uma armação. Não que ela talvez não merecesse, mas foi tudo armada. Os que criticam o que ela fez são os chefes daquilo que aconteceu. Tem muita coisa a fazer, não dá para fazer uma avaliação agora, porque muitos parlamentares estão envolvidos com a corrupção. Isso, o povo brasileiro espera uma limpa nisso tudo, para depois fazer uma avaliação. Como brasileiro, acreditamos que o país vai melhorar. O senhor é esperançoso, então? Com certeza, apesar da minha idade, mas tem esperança. Esperança, esse é o brasileiro. Não, eu vou passar essa questão para o nosso senador Paulo Bauer, senão eu faria um comentário sobre o vago, o impreciso. Senador, ela pode concorrer numa próxima eleição? Pela decisão adotada no Senado, hoje, sim. Não se encaixa no ficha limpa. A não ser que novos fatos aconteçam, há manifestações já de que vão recorrer ao Supremo para rediscutir porque abriu um precedente grave, né, senador? Sim, claro. Existe a questão da justiça eleitoral. Eu sempre digo que quando um prefeito é cassado por fazer alguma coisa errada, ele também perde os direitos políticos. Se vale para o prefeito, tem que valer para o presidente da República. Não tem diferença entre um e outro. Mas o Ives Gandra Martins, que é um grande jurista, colocou o seguinte, que ali, ao colocar, como eu li, que ela perde o mandato com a inabilitação,
ali estava resolvido, na medida em que o Senado, mesmo sendo um colegiado, conforme estabelece a lei da ficha limpa, mas como o Senado resolveu encaminhar equivocadamente, ela teria, sim, condições de disputar as eleições. Qual é a explicação? O Senado tomou essa Aí decisão? que eu quero chegar, Miguel, que eu queria, a última provocação para o senador Paulo Bauer. Foi uma articulação de Renan Calheiros. Isso não foi de ontem, isso já tem vários dias. Inclusive, Michel Temer ontem colocou, repreendendo o PMDB, na tentativa de amenizar um pouco a reação de tucanos, democratas e tal. Mas eu pergunto o seguinte, o PMDB deixou muito mal Michel Temer nessa situação. O PMDB, aliás, que vale lembrar, nesse período da Nova República, ocupou a presidência em 3 oportunidades, nunca pelo voto direto. Sarney, morte de Tancredo. Itamar, cassação de Collor. E agora, Michel Temer, cassação de Dilma Rousseff. Itamar teve apenas 27 meses. Michel Temer vai ter 28. Sarney foi um fracasso, 80% de inflação mês. Michel vai desequilibrar, ou para resolver o país, ou para afundá-lo. Senador, o PMDB não é um partido muito oportunista, não, senador? Ele ainda surpreende o senhor? Olha, o PMDB, na verdade, é um partido que nasceu no período em que nós tivemos governos militares e conquistou confiança por sua ação naquele período, mas hoje é uma pela frente, volta né? da democracia, mas ele, depois daquele período, ele se transformou num partido de várias lideranças, de vários perfis. Em cada região do país ele tem um perfil diferente do outro, precisamos reconhecer isso. Tem grandes nomes no PMDB, aqui em Santa Catarina em especial, nós temos grandes nomes no partido, mas a nível nacional ele tem eventualmente algumas condutas que não combinam e que geram inclusive problemas internos como esse, o Temer não concordando com o que o partido decidiu, ou a maioria do partido decidiu fazer ontem. O senador é um homem, senador é um homem educado. O senador está querendo se referir ao PMDB do Norte e Nordeste. Esse é o problema. O telespectador de casa está assistindo o SBT Meio Dia Especial hoje, nessa quinta-feira. Estamos falando sobre política e a gente agora vai saber a informação, a opinião das lideranças do nosso estado. O governador Raimundo Colombo declarou que o futuro tende a ser bom para o país. Ele afirmou também que é fundamental termos consciência da gravidade do problema, principalmente no setor público. O governador também liberou uma mensagem através de uma gravação de áudio. Mas a gente tem que ter esperança e o futuro é um futuro que tende a ser bom para o país. Mas é importante colocar que não adianta só trocar as pessoas. É claro que isso é pré-requisito de um novo direcionamento, de uma nova postura. Mas a gente tem que ter consciência de que a situação é muito grave, sobretudo no setor público, e isso impacta o setor privado e a sociedade como um todo. Por isso, a gente não pode abrir mão das reformas, e elas são urgentes, elas são indispensáveis. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, custa muito mais do que a sociedade pode pagar. O vice-governador também usou as redes sociais para se manifestar e apoiou o afastamento definitivo de Dilma. Olha, o Brasil vive um momento histórico e extremamente importante. A saída da presidente era necessária. O Brasil precisava disso. Nós precisamos virar essa história, essa página da nossa história negativa. O Brasil precisa recuperar a credibilidade internacional para atrair investidores. O Brasil precisa ter que a autoestima do seu povo seja melhorada. Por isso, nós viramos, era necessário a saída da presidente Dilma Rousseff. A OAB de Santa Catarina liberou uma nota oficial sobre o assunto. No texto, eles salientaram a importância de focar no futuro e o desafio do presidente Michel Temer de recuperar a confiança dos brasileiros no país. A consideração final do senador Paulo Bauer, mas só queria introduzir uma pergunta que não poderia deixar de ser feita. O ministro Ricardo Lewandowski aproveitou o julgamento que ele presidiu em relação a Dilma Rousseff para abordar senadores pedindo apoio ao aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Não havia... Que a mídia nacional tem noticiado? Não. Eu sentei ao lado dele várias vezes e eu, por falar alemão, como ele também fala alemão, até falei em alemão muitas vezes com ele durante todo aquele processo, que durou 3 dias. Era natural que a gente tivesse contato. Jamais tocou no assunto comigo e que eu saiba com outros senadores também não. Talvez até alguém tenha perguntado alguma coisa para ele, mas eu não o faria. Como eu disse há pouco, eu acho que a reivindicação do judiciário é adequada, deve existir e deve até ser atendida, mas tem que ver em que momento e em que condições. Okay. E dentro das considerações finais eu só posso mencionar e registrar. O Brasil vai ficar melhor.
essas eventuais manifestações aqui ou ali são do processo democrático. A Dilma fazer oposição e o PT fazer oposição me dá até alegria, porque é o que eles sabem fazer. Especialidade deles, é a especialidade deles. Eles devem fazer oposição e quanto melhor fizerem, melhor para o país. Porque a gente quer como brasileiro um Brasil melhor. Agora falei bem, Muito quanto obrigada. melhor fizerem, não adianta fazer com ódio. Tem que fazer com responsabilidade e com seriedade. Aliás, como nós fizemos enquanto eles eram governo. Te agradeço a sua presença, senador, aqui no SBT Meio Dia, e de vocês também. Muito obrigada.